Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o período que você estará tendo acesso a esse vídeo. O importante é você ouvi-lo, porque através desse vídeo eu quero então aqui deixar registrado e compartilhar com você a leitura do capítulo 5 do livro de Êxodo. Isso mesmo, a leitura do capítulo 5 do livro de Êxodo. É com muita alegria e muita satisfação que eu quero compartilhar a leitura desse capítulo com você. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduza a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem. Achem-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: completem a mesma tarefa diária que foi exigida de quando tinha palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: porque tratas os teus servos desta maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos, por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberam palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldades quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e de seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltratastes este povo?
Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertastes o teu povo. Aleluia. Capítulo 5 de Êxodo, 23 versículos, que nós podemos dividi-lo e esboçá-lo em 5 partes. A primeira são os versículos 1 e 2, Faraó desafia o Senhor Deus. Versículo 3 ao 9, a ordem de Faraó. Versículo 10 ao 16, mais sofrimento. Versículo 17 ao 21, os israelitas culpam a Moisés e Arão. E do versículo 22 e o versículo 23, Moisés questiona Deus. Em Êxodo, no capítulo 5, nós vemos que depois que conversaram com as autoridades de Israel, Moisés e Arão foram falar com Faraó e lhe disseram exatamente o que o Senhor Deus lhe havia dito. Mas, com desdém, o rei egípcio disse que não conhecia o Senhor e que não deixaria o povo ir a lugar algum. Como consequência dessa conversa, Faraó ordenou que os egípcios parassem de fornecer matéria-prima aos israelitas para a fabricação dos tijolos. Eles teriam que produzir a mesma quantidade de tijolos e ainda procurar a palha que precisavam. Isso fez com que o povo amargassem ainda mais sofrimento. Os supervisores israelitas foram a Faraó pedir misericórdia e procurar saber o que estava acontecendo. Foi quando o rei egípcio, irado, os acusou de serem preguiçosos e disse que aquilo era a resposta dele a Moisés por causa da sua ideia de libertação. Após isso, os supervisores israelitas encontraram Moisés e Arão e os acusaram de piorar muito a vida deles. Atordoados com tudo o que estava acontecendo, Moisés foi falar com o Senhor, foi falar com Deus. Na verdade, ele foi questioná-lo. Por que maltrataste o teu povo? Por que me enviastes? Dirige-me a Faraó e tu, de modo algum, libertaste teu povo. Não devemos nos surpreender quando, por seguir a vontade e a direção confirmada de Deus, coisas determinantes que deveriam dar certo dão muito errado. A frustração de Moisés é a nossa. Seguir a direção de Deus exatamente como ele ordenou e não perceber os resultados prometidos nos causa medo, pânico, muitas vezes traz até desânimo. Mas tudo o que precisamos fazer é de dar ao Senhor Deus o tempo que é necessário. Deus, o tempo dele é diferente. E permanecer crendo, porque os resultados que ele prometeu virão. Porque ele é um Deus fiel. E o que ele prometeu, ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então fica aí a leitura do capítulo 5 de Êxodo, com um breve comentário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue lendo e meditando na palavra do Senhor, que eu tenho certeza que a sua vida será muito edificada em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e um grande beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, querendo Deus.